Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu quero propor um jogo de imaginação para você. É bem simples assim. Imagine que você sobe uma montanha e com o seu próprio esforço, o seu próprio suor, você vai conhecendo todas as nuances daquela trilha, né? E ao chegar lá em cima da montanha, depois de um tempo, né, de relativo sofrimento natural, né, você observa lá embaixo as pessoas seguindo um rumo, né, aqueles carros andando. Para benefício do jogo de imaginação, imagine aqueles carros andando todos na mesma direção, Você percebe logo adiante que você está numa posição, né, se colocou numa posição privilegiada. Você percebe que todo mundo está indo na direção errada. Todo mundo está indo em direção a um precipício. E o que colocou você ali? Seu próprio esforço, né? A sua própria busca pela verdade. Então ninguém ou pouquíssimas pessoas antes de você tiveram a ideia e a coragem e a vontade, colocaram a vontade a serviço de subir essa montanha. Então todo mundo está lá embaixo e não está enxergando o precipício, não tem como ver o precipício, né? Então aqui eu uso a expressão errada, todo mundo indo na direção errada, no sentido de que todo mundo vai sofrer, todo mundo vai perecer, todo mundo vai cair no precipício, quer dizer, e nós sabemos que ninguém deseja isso, ninguém quer isso para si. E o despertar é mais ou menos assim, por isso eu pedi que você fizesse esse jogo de interpretação do que é o despertar. Quando você desperta, você percebe isso. Você percebe todas as nuances, né, dessa subida na montanha, equivalente, dos erros que as pessoas estão cometendo consigo próprias, uma vez que todo mundo quer ser feliz, né, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer viver vidas plenas, saudáveis, todo mundo quer ter saúde, enfim. Mas você percebe as causas que estão levando essas pessoas na direção totalmente contrária disso tudo, né? E é interessante que acontece também dentro dessa figuração uma grande parcela, grandíssima parcela, né, de pessoas que permanece lá embaixo, no pé da montanha e não tem essa visão. Eles emitem opiniões sobre como deve ser lá em cima da montanha. Mesmo que você tenha subido a montanha e diga, não, eu subi a montanha e não é isso que você está falando que tem lá. Mas mesmo assim, muitas pessoas teimosamente vão se manter firmes e dizer, sim, eu acredito que é assim e ponto final. Eu acredito que lá em cima da montanha você, sei lá, veja tudo azul, veja tudo amarelo, veja tudo vermelho. E você subiu a montanha e você sabe que não. Que não é nem azul, nem amarelo, nem vermelho, mas não interessa, as pessoas não querem. E as pessoas se agarram a opiniões formadas de nuvens, formadas de fumaça. Opiniões formadas sem base nenhuma na verdade. Apenas, como sempre digo, nessa questão fundamental da crença. O que tem levado as pessoas no caminho errado, entre aspas, que faz com que elas não alcancem os objetivos superiores, né, de felicidade, contentamento, plenitude? As crenças, justamente as crenças, quando a pessoa acredita sem haver subido na montanha. Outro dia aconteceu um lance muito interessante que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir em palavras, né? Sempre uma dificuldade, mas enfim,
eu fiz uma postagem, né? Quem acompanha minhas postagens no Facebook percebe que já percebeu que eu não abordo temas, digamos assim, mundanos, porque tem muita gente fazendo isso, né? Muita gente cheio de opiniões sobre política, sobre tudo, né? Os meus posts sempre são numa busca de promover uma reflexão mais elevada, sempre. As minhas postagens sempre têm esse interesse. Então eu cito, né, vários mestres, eu faço meus posts sobre o que dizem vários mestres, né? E outro dia alguém colocou pura e simplesmente uma palavra, prove, né? Um mestre que dizia, que falava sobre como um sábio vê o mundo, né? E principalmente que o sábio não sabe, né? Somente o tolo acha que sabe. E aí a pessoa escreveu embaixo, prove. E eu não costumo responder, né, por razões óbvias. É aquele caso da pessoa que não subiu na montanha, é nesse ponto que eu quero chegar. A pessoa que não subiu na montanha tentando me dizer, uma vez que eu subi a montanha e estou lá em cima enxergando, a pessoa tentando me dizer o que eu estou vendo. Então, se ela não aceita aquilo que eu tenho para dizer, o sábio, né, nem refuta. A pessoa que tem um mínimo de sabedoria, ela nem refuta. Ela diz, eu não sei isso aí, então eu saio fora, eu me abstenho de opinar. Mas tem uma coisa que faz uma cócega dentro da ignorância no sentido de não saber, né? Faz uma cócega que a pessoa tem que dar a opinião dela, é uma ânsia de dar opinião, né? E a opinião é um veneno. Enfim. Mas eu achei interessante responder, e eu respondi o seguinte, que a pessoa que está em busca da verdade, ela não pede prova para outra pessoa, ela busca a prova em si mesmo, né? Eu achei que era uma resposta útil, assim, que seria útil até para a própria pessoa refletir naquilo que ela, né? E eu percebo que muitas pessoas têm esse negócio, né, de querer prova, querer me prova. Por que me prova? Eu não tenho nada a provar para ninguém. Agora eu já estou excedendo um pouco, isso não faz parte da minha resposta. Minha resposta foi só aquela ali bem simples, né? A pessoa que busca a verdade, ela não pede prova para outros, ela busca a prova em si mesma, porque ela tem a prova, ela tem como provar o que quer que seja, desde que ela busque. E infelizmente a pessoa respondeu com um quadro político que acontece aí, que é essa semana, que eu não vou entrar no assunto, porque você tem que entender o seguinte, tudo aquilo que você dá atenção, se você der atenção para a sujeira, digamos assim, o estrume, né, que cheira mal, você vai sentir cheiro ruim o tempo todo. Se você estiver focado nas rosas, não é que você vai negar a existência do estrume, você sabe que o estrume existe, mas ele não é útil para você. Você não trabalha com estrume, ele não tem utilidade nenhuma para você. Então, por que ficar focando no estrume? Então, agora, se você sabe que as flores, né, elevam o seu pensamento com seu perfume e tem tantas reflexões que elas trazem na maior parte do tempo, você vai dar atenção às flores. É o que eu quero dizer com o pensamento elevado. Se você sabe que o pensamento elevado vai te colocar no topo da montanha, e lá no topo da montanha você vai enxergar com maior amplidão tudo que está acontecendo lá embaixo, você vai preferir ir para o topo da montanha e não ficar fuçando no estrume lá embaixo. Então a pessoa me respondeu com uma questão, um quadro político que não tinha nada, absolutamente nada a ver com o assunto, me comparou inclusive, né? Porque eu não me dispus a provar o que eu estava dizendo, a pessoa me comparou com certas figuras políticas, né? É uma brincadeira de criança, é uma infantilidade total.
uma imaturidade total, pegar um pensamento elevado que te coloca nas nuvens, né? E colocar uma âncora e jogar lá embaixo na lama, no estrume, no mau cheiro, né? Foi assim que eu senti na hora. Eu pensei, puxa vida, como a pessoa consegue fazer isso? Né? Estragar um pensamento maravilhoso, uma reflexão maravilhosa que levaria ela para as nuvens. Ela mesmo se amarra uma âncora, uma pedra de 1 tonelada, né, com baboseira política que não vai chegar, ela não tem controle. Nós não temos controle nenhum, nem no voto, eu já falei isso, nem no voto nós não temos controle nenhum sobre o que acontece. Porque nada mais claro do que as últimas eleições aí, com as figuras que tomaram lugar no poder, e a tendência é piorar ainda mais, que trouxeram as sombras da humanidade, né, toda, que precisavam vir à tona aí, preconceito, né, homofobia, misoginia e todas as coisas ruins foram, né, a rigidez, né, as distorções dos caráteres, né, disfarçados hipocritamente de cidadãos de bem, porque isso não existe, ou você tem consciência ou você é inconsciente. Não existe um meio termo chamado cidadão de bem. Se você se acha um cidadão de bem, é porque você não é. Na medida em que você adquire consciência, isso não importa mais. Na medida em que você adquire consciência, os joguinhos infantis na sua volta, e isso muitas pessoas não entendem, muitas pessoas consideram que uma pessoa que se coloca acima dessa lama, acima do estrume, né? Uma pessoa que sobe a montanha se torna inativa, né? E não é verdade, porque a verdadeira atividade está em você fazer as pessoas acordarem na sua volta, não fazer com que elas permaneçam chafurdando na lama. Então é disso que se trata, né? É difícil falar em alguns assuntos como política, porque a grande maioria das pessoas não está preparada para ouvir a verdade. E eu tenho que dizer para vocês, se eu tenho algum papel a desempenhar, é o papel daquele irmão mais velho que conta para o irmão mais novo que Papai Noel não existe. Acorde! Talvez esse seja o meu papel. Desperte! A ideologia, a crença, não vai levar você a lugar nenhum. Pegue um livro de história para ver o que as ideologias e a crença causaram na humanidade nos últimos milênios. 10 mil, 20 mil, até mais anos. 10 mil só da história oficial, entre aspas, que é aceita academicamente, mas essa não é ainda a história real. A história real vai muito além. Aonde a religião levou o mundo, aonde a religião trouxe o mundo, melhor dizendo, aonde as ideologias, aonde as crenças. Gente, é hora de acordar. Tá todo mundo indo em direção ao precipício. Suba a montanha. O que significa isso? Através do autoconhecimento, através do próprio esforço. Não peça para ninguém provar nada para você, porque ninguém tem nada a provar para você. Eu me coloco numa posição de que eu não tenho nada para provar para ninguém. Eu sou um compartilhador. Se você quiser comprovar aquilo que eu digo, se faz algum sentido, o único jeito é você comprovando em você mesmo. Ninguém prova nada para ninguém. Isso tem que ficar claro. Então, ou você escolhe sair fora do senso comum, desse jogo, na maioria das vezes estúpido, que você está ali acompanhando como se fosse um jogo de futebol, né? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje? Sei lá, presidente, os deputados, o que eles vão falar hoje? Qual é a besteira? Saia fora desse jogo, porque você não consegue mudar isso.
Como eu disse antes, nem com seu voto você consegue mudar isso, porque você troca 6 por meia dúzia. Você já não percebeu isso ainda? Eu vou fazer 51 anos. Eu comecei a votar com 18. Meu primeiro voto foi para Fernando Collor. Ou seja, a minha primeira decepção, porque eu também não entendia como é isso que eu recebo dos meus ancestrais, eu achava que isso era o certo, mas eu aprendi, eleição após eleição, epa, não vai mudar nada nesse jogo aí não, troca partido, entra partido, e eu me sentia um verdadeiro idiota, e junto com o despertar vem essa consciência, né? Porque é isso, despertar, é tomar consciência do ambiente que te cerca. Você abre os olhos pela primeira vez e você vê, eu não quero participar desse jogo. Eu não vou mudar nada, eu não tenho força política para mudar nada. O meu poder eu vou conservar para mudar a mim mesmo e levar a vida plena que eu sempre sonhei. Aí a mente diz assim, mas como levar a vida plena com toda essa podridão que está na nossa volta? Limpe a você e você vai ver como você vai contagiar outras pessoas e elas vão se limpando e de repente a podridão vai sumindo. Leva gerações isso, talvez você não veja isso em uma vida. Mas é matemática pura, gente. O nível de inconsciência do mundo nos últimos milênios já provou o que a inconsciência pode fazer. Pronto, já sabemos o que é inconsciência, o que as crenças, o que as ideologias podem fazer com o mundo. A gente já sabe. Por que seguir esse caminho que leva para o precipício se a gente já viu milhares de seres humanos ao longo da história da humanidade caírem nesse precipício e você continua andando no precipício, fazendo igual aos antepassados? Política, opiniões, sujidade, sujeira, né? Você está rolando na lama, eu prefiro dizer ainda que você está rolando no esterco, né? E reclamando do mau cheiro. Saia do esterco e o mau cheiro some. Vai em direção às rosas, em direção ao perfume dos grandes mestres, do pensamento superior, do pensamento elevado, da vibração superior. Você não está negando a sujidade, você está eliminando a sujidade, você está eliminando com o mau cheiro na sua volta, sublimando a inferioridade, o pensamento inferior que te deixa ancorado na tristeza, na violência, no medo. O único jeito é você subir a montanha através do autoconhecimento, um passo depois do outro, um passo depois do outro, tornando-se uma pessoa meditativa, até que um dia você vai estar também lá no alto da montanha e vai dizer assim, é verdade, realmente é isso. Ninguém vai estar dizendo para você o que está vendo lá em cima da montanha, você vai ver, porque você pode. Mas você está usando toda a sua energia diariamente para ficar focado, para ficar rolando no esterco, ao invés de subir a montanha, ao invés de usar essa energia para subir a montanha do autoconhecimento. E lá você vai obter as respostas, lá no alto da montanha. Aí você escolhe ficar rolando no esterco. Eu até percebo também, né? Eu acho engraçado uma coisa que acontece, e eu quero comentar isso faz tempo já, as pessoas reclamam daquilo que não gostam politicamente, né? Então, nessa polarização, nessa divisão aí, esquerda, direita, então, a pessoa que não gosta de determinados políticos da esquerda ou determinados políticos da direita, a pessoa que não gosta vive falando o nome dessas pessoas que ela não gosta. Então, ela tem um interesse muito maior, muitas vezes, nessa pessoa, nesse político que ela não gosta, do que aquele que gosta. Aquele que gosta, muitas vezes, votou, tá lá,
deixa o cara lá. Aquele que não gosta fica repetindo o nome, repetindo. Aprendi uma coisa assistindo Harry Potter, muito interessante, que não se falava o nome do inimigo, né? E isso é uma coisa muito interessante, é um aprendizado muito interessante. Se você não gosta, não evoque. Se você não gosta, não fale o nome. Se você não gosta, para de postar no Facebook constantemente coisas sobre aquele político que você não gosta. Seja ele o da direita, seja ele o da esquerda. Não há uma contradição aí? Aquela pessoa que me respondeu me chamou a atenção para isso. Quer dizer, um assunto que não tinha absolutamente nada a ver com política e a pessoa me traz o nome do político que ela odeia, que ela detesta, que ela não gosta, né? Para tentar me atingir e me comparar com aquele político que não tinha nada a ver com o assunto pelo fato de eu tentar ensinar a ela que ela deve ir em busca da prova. E é interessante assim, é justamente a preguiça de ir em busca da verdade que faz com que políticos usem você. Porque se você estiver em busca da verdade, você se torna imune. Como eu disse, você se torna imune porque você está em cima da montanha e vendo lá embaixo as pessoas sendo manipuladas pelos políticos. E aí você diz, eu não quero ser mais manipulado pelos políticos. Não se trata de ficar em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Eu estou aqui diariamente tentando ensinar as pessoas a enxergarem o muro, os dois lados do muro, porque é muito mais interessante você enxergar os dois lados do muro. E você acaba vendo que eles são iguais, esquerda, direita, iguais. Não é por aí o caminho. Esse é o caminho do precipício. O caminho é o caminho da consciência, é o caminho da compreensão. Quando você compreende o jogo, daí você consegue sair dele. Antes de compreender o jogo, você vai estar preso a ele. Se você não quiser mais ser um prisioneiro, se você quiser se libertar do jogo, é preciso compreender. E para compreender é preciso subir a montanha do autoconhecimento e olhar lá de cima sobre os vários aspectos da existência humana, sobre os vários aspectos da sociedade, sobre os vários aspectos da cultura, sobre os vários aspectos da religião e sobre os vários aspectos das tradições. Dentro da cultura entra tudo. Então, quando você sobe a montanha, se distancia da cultura que deixa todo mundo preso no mar de esterco, quando você sobe a montanha, aí você consegue ver lá de cima e a visão é horrorosa. Aí você desce, você tenta explicar e se depara com milhares e milhares de pessoas que jamais fizeram um esforço por si próprias, para si próprias, em busca da verdade, tentando dizer para você, dar a sua opinião sobre a verdade, da qual elas não fazem a mínima ideia, porque não buscaram, porque não buscam e porque se negam a buscar. É só blá, 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 encheção de linguiça. Elas não têm a mínima noção do que estão falando, mas falam com propriedade. Curiosamente, né, era disso que falava o post, a postagem, né, que eu tinha postado naquele dia. O sábio sabe que não sabe. Ele cala. Ele só fala daquilo que ele sabe. Ponto. Como provar isso? Tornando-se sábio. Dedicar a vida à verdade. Aí você vai saber. Daí não vai ser mais opinião. Vai ser conhecimento, não o conhecimento dos livros, não o conhecimento das crenças, conhecimento real. Conhecereis a verdade
e ela vos libertará. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ter algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo e compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!